Então, hoje nós vamos trabalhar com o tema Revelações dos Mensageiros Divinos e da Nave Alfa sobre as Flores. Esse assunto era um assunto que houve um momento em que esteve muito em pauta na Figueira, porque a Nave Alfa estava por aqui e daqui ela fazia o seu circuito pelo planeta e voltava para cá. E dentro da Nave Alfa havia uma colaboradora nossa e ela então nos falava de lá. Nos falava de lá e anotou-se tudo o que ela falou, de forma que vai ser uma partilha um pouco diferente. Mas na introdução nós teremos umas declarações de um dos nossos mensageiros divinos, de forma que teremos bastante assunto, mas teremos que também esclarecer, antes de iniciarmos a partilha, o que é o Armagedon, porque nós estamos em pleno Armagedon. Armagedon é uma palavra usada no capítulo 16 do Apocalipse de São João, no final do Novo Testamento. E a palavra Armagedon quer dizer uma guerra que está havendo entre as forças do bem e as forças do mal. De forma que nós estamos sob esta guerra neste momento. Então, esta guerra é uma batalha que vai terminar com a segunda vinda de Cristo. De forma que nós estamos vivendo um momento muito interessante, um momento muito importante e que está refletindo sobre a nossa vida, está refletindo sobre todos nós. De forma que isto tudo está no fundo desta partilha. Agora também está no fundo uma visão sempre de São João, lá no Apocalipse, está também uma visão do mundo futuro, uma visão da nova humanidade, de forma que isto e mais as flores nos ajudam a abrir o coração para o reino vegetal, para as flores e para uma realidade que nesse mundo tão conturbado e todo enfocado em coisas materiais, nos abre o coração para vermos outros aspectos da vida. Vamos então começar. Bem, então, como dissemos, um grande instrutor universal nos convida, em princípio, a contemplar o mundo no qual vivemos e por um instante silenciarmos o nosso pensamento e silenciarmos as nossas emoções. Então esse instrutor divino nos convida para que vejamos melhor o mundo e para que vejamos melhor as coisas, silenciarmos os nossos pensamentos e silenciarmos as nossas emoções. O que é sempre bom fazermos e aprendermos a fazer e fazermos isso naturalmente sempre. Ele nos convida também a observarmos como o nosso mundo interior reconhece que a vida que expressamos na Terra não tem nada a ver com a vida e nem com o pensamento de Deus sobre nós e sobre a vida na Terra. Então a vida que vivemos não é aquilo que Deus pensou para nós e que a criação pensou para nós. Nós vivemos uma coisa totalmente fora desse plano geral da criação. E também
ele nos chama a atenção porque nós temos dentro do nosso coração um modelo de como deveríamos ser, cada um de nós. E a humanidade tem um modelo também como ela deveria ser. E nós então teríamos que encontrar dentro do nosso coração esse modelo. Porque se encontrarmos este modelo, aí nós unimos com isso e seremos realmente o que tínhamos de ser. O nosso coração, diz o instrutor divino para nós, o nosso coração anseia por viver fraternidade, coisa que aqui no mundo externo nós não vivemos, né? Mas o nosso coração tem lá dentro dele uma ânsia de viver fraternidade e tem uma ânsia de conhecer o verdadeiro amor, coisa que também aqui nós não praticamos, porque o verdadeiro amor foi aquilo que Cristo demonstrou, mas nós nem sempre seguimos aqueles passos. Ele mostrou como era isso, mas nós fomos um pouco superficiais e não correspondemos àqueles passos que ele mostrou. Então, o que ele ensinou foi que nós devemos dar a vida para os nossos amigos e devemos amar os nossos inimigos. Isto seria a nossa vida, não é? Amar os nossos amigos, servir os nossos amigos e perdoar os nossos inimigos e termos os nossos inimigos na conta de algo que teria que ser transformado. E isso é uma ânsia que habita no nosso interior. E por isso cada um de nós se sente um pouco deslocado na vida que leva e não sabe por quê. É que o modelo, o pensamento da criação para nós era esse. Mas aconteceram tantas coisas, né, que não vamos enumerar aqui, e que nos levou a viver uma vida, hoje, principalmente, que não era aquela planejada para nós, que não era aquela planejada para a humanidade. E o Armagedon finalmente chegou. De forma que nós estamos dentro do Armagedon, dentro desta luta entre o bem e o mal, dentro desta luta entre as forças evolutivas e as forças contrárias à evolução, vivendo uma coisa que não é o que deveríamos estar vivendo. De forma que os nossos problemas hoje são bastante grandes e nós teríamos que, então, nos centrar em algo muito positivo, teríamos que despertar em nós, em nosso interior, uma coisa que... despertar em nosso interior uma coisa que perdemos de vista no nosso caminhar, na nossa série de encarnações, que é o nosso contato puro, o nosso contato fraterno com a natureza. Nós nem pensamos na natureza. Vivemos nas cidades, vivemos nos campos, mas não tomamos consciência de que estamos não só dentro da natureza, mas que somos parte da natureza. Nós somos um reino da natureza. A natureza tem o reino mineral, o vegetal, o animal e o humano. Então nós fazemos parte dessa natureza, mas nem nos lembramos disso e tratamos o resto da natureza, tratamos o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, da forma como tratamos. De forma que isso reflete sobre nós e nós teríamos então que passar por uma ampla reforma, por uma ampla transformação. E numa segunda parte, vamos seguindo um estudo que foi feito no Sri Aurobindo Ashram, na Índia,
pela mãe e pelo Sri Aurobindo, seguindo um estudo que eles fizeram sobre as flores, com a esperança que a gente consiga abrir o coração para isso. Porque se vocês abrem o coração para uma parte da natureza, como são as flores, uma parte da natureza, então nós começamos a entrar em contato, começamos a fazer um outro alinhamento com os níveis, outros níveis de consciência. E vamos ver, dependendo do que cada um de nós for fazendo e dependendo do que cada um de nós conseguir alcançar durante esse exercício, vamos ver em que ponto ficamos. Aqueles que escutam alguma coisa do próprio interior, aqueles que estão atentos ao que se passa dentro de si, estão percebendo que um ciclo evolutivo, que um ciclo da vida planetária e humana está acontecendo, está no fim. E se nós não estabelecermos uma paz em nosso coração, ficará muito difícil viver esse ciclo do mundo e esse ciclo da humanidade. E as flores, se nós conseguimos um contato com elas, vemos que as flores são um ótimo recurso para nós sentirmos esta paz e para o nosso coração, de alguma forma, responder. O caminho para o retrocesso, o caminho para não evoluirmos, é muito conhecido pela mente humana. E sabemos quando estamos avançando e como estamos regredindo. Então, se nós estamos muito coligados com um reino, que é o reino que mais se realiza, que é o reino vegetal, porque de todos os reinos da natureza, o que mais se realizou e o que mais cumpre o seu papel é o reino vegetal. O reino humano não cumpre o seu papel, deveria cumprir. E o reino vegetal é o que mais cumpre o seu papel, é o que mais realiza aquilo que era do plano. O reino vegetal é o mais fiel ao plano evolutivo de todos os reinos do planeta. De forma que, se nós estamos nos coligando bem intimamente, com todo o coração, com o reino vegetal, nós estamos avançando um pouco. Estamos avançando, estamos saindo dessa nossa espécie de torpor, né? Estamos saindo desse nosso torpor e estamos entrando em um outro nível de consciência. Bem, esta não é a primeira vez que nós entramos nesta decadência. Isto já aconteceu 2 vezes. Isso já aconteceu há milhões de anos atrás, na época da Lemúria. E na época da Lemúria, nós entramos em decadência porque nós, quando éramos lemurianos, nós tínhamos uma ânsia por manipular poder. Nós queríamos manipular o poder de tal maneira que substituíssemos a criação. Mas isso aconteceu na Lemúria. E foi por isso que houve aquele apocalipse na Lemúria e a Lemúria desapareceu. Depois voltamos a fazer isso na Atlântida. E na Atlântida também nós tentamos nos apoderar, na Atlântida através da magia, né, tentamos nos apoderar de forma que nós pudéssemos controlar o mundo, o universo e tudo. Coisas de louco, não é? Então a Atlântida também passou por um cataclisma e desapareceu. E agora, novamente, depois da Lemúria, depois da Atlântida, que depois começamos tudo de novo, não? Então agora, de novo, está acontecendo a mesma coisa. Desta vez,
a mente, através da tecnologia, através dos falsos poderes das máquinas, dos computadores, enfim, da tecnologia, a mente está de novo tentando igualar-se às forças naturais, às forças eternas e às forças da criação. Nós temos livre-arbítrio, podemos fazer isto, mas teríamos que rever esta situação. O homem, ele crê que ele tem poder, por exemplo, sobre os reinos da natureza. Claro, ele pode massacrar os reinos da natureza, como está fazendo, mas ele não tem esse poder. Isto não é com ele. Existe um poder maior que zela por todos nós e que mantém o equilíbrio entre todos os reinos, não é? E o equilíbrio dentro do reino humano é uma coisa que dá muito trabalho para o universo. Mas o homem, se degenerando, ele crê que tem poder sobre a vida e sobre os reinos da natureza. E por isso foi que a criação enviou vários mensageiros, inclusive Jesus, né? Jesus Cristo, para que isto mudasse e para que nós víssemos como deveríamos ser. E vimos que, com a vinda de Cristo, que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Nós deveríamos ter o próximo como se fôssemos nós mesmos. E vejam o que fizemos disso. Não? Amar o próximo como se ele fosse nós mesmos. Nós aprendemos essa lição, uma lição que foi completamente exposta e mostrando como se faz isso. E o nosso instrutor divino nos diz que muitos entre nós não aprenderam esse exemplo e têm dificuldade para fazer isto. E isto é um grande, muito mais que prejuízo, isso é uma catástrofe para os reinos da natureza, porque nós passamos de um colaborador dos reinos, ou de uma parte dos reinos, como seria o plano, para um depredador dos reinos, para um uso indevido, para um uso não correto dos reinos da natureza. De forma que nós estamos bastante deslocados daquilo que seria a nossa vida por aqui e daquilo que seria a nossa ação, não é? Diante de tudo isso. Agora, dada esta situação, nós temos uma imagem que é a imagem da cruz. A imagem da cruz que para nós tem um sentido bastante forte, não? E, dada esta situação, está nos sendo entregue uma cruz. A cada um de nós, nesse momento definitivo, em que as forças do bem e do mal devem se resolver, nós estamos assumindo, cada um, a nossa cruz. E teríamos que assumi-la e não evitar que ela esteja conosco. Teremos que assumi-la, carregá-la, porque não vem outro para carregá-la sozinho e fazer isso por nós. Não vem outro para isso. Nós temos que assumir a nossa cruz, carregá-la e ver o que podemos fazer com esse grande instrumento. Bem, dependendo de como dermos esses primeiros passos,
com a cruz. Veja, a cruz significa muita coisa. E a cruz significa também, o braço vertical da cruz, você está coligado com o alto, que isso significa o braço vertical. Você está coligado com o alto. E o braço horizontal significa o braço horizontal numa certa altura da cruz, e aquele ponto corresponde ao nosso coração. O braço horizontal da cruz, que marca o ponto do coração, está indicando que nós recebemos do alto, do partir do coração, distribuímos para os dois lados e depois vai o resto até o fim. E temos então essa situação de crucificados, isto é, recebermos do alto e distribuirmos em horizontal. E veja que nem temos esta noção, nem temos esta visão, e nem nos passa isso pela cabeça, de forma que o que podemos distribuir com os nossos braços horizontais, o que podemos distribuir se não estamos coligados com o alto. Então esta cruz é como se não funcionasse. Então nós teríamos que fazer um trabalho de visualização, mas sabendo que isto não é um trabalho separado dos outros reinos da natureza. E isso estará junto com os outros reinos da natureza se tivermos esta consciência e se lidarmos com cada um deles da forma correta. Nós, na ordem dos reinos da natureza, somos aquele reino, o reino humano, que está numa posição entre o mineral, o vegetal e o animal, e os reinos superiores e o reino espiritual. Então nós temos o vegetal, temos o mineral, o vegetal, o animal, o humano e imediatamente depois o espiritual. E o humano é aquele que deveria passar o espiritual para os outros reinos. Nós estamos numa posição de recebermos do reino espiritual e de passarmos isso para o reino animal, para o reino vegetal e para o reino mineral. Isto é o que nós temos feito, isto é o que a nossa vida faz. Então veja o quanto temos que nos trabalhar. E se nos pusermos a trabalhar, se um homem comece a trabalhar isto, isso já dá um sinal para o universo. E o universo já vê que aqui está acontecendo alguma coisa. E se isto começasse a acontecer, aqui reinaria a paz. Mas a paz só pode existir entre a humanidade se a humanidade estiver fazendo isso, se a humanidade estiver trazendo estas forças do alto para todos os outros reinos, porque não existe paz só em um reino. A paz tem que estar no planeta, a paz tem que estar em todos os reinos que estão aqui. Bem, os reinos da natureza também estão vivendo a paixão planetária. Aquilo que Cristo viveu por nós todos, hoje está se repetindo e nós estamos vivendo aquilo tudo. E os reinos da natureza estão vivendo aquilo conosco. Estão vivendo aquilo conosco porque os reinos têm que evoluir, os reinos têm que se manifestar. E cada reino da natureza tem as suas espécies, cada reino da natureza tem os seus elementos que precisam se manifestar, precisam se realizar. Os reinos têm uma alma que não está ainda exposta, que não está ainda realizada. Tem uma essência anímica que tem que vir à tona. Um animal tem uma essência anímica
que em contato com o reino humano deve desenvolver. O animal em contato com o reino humano deve desenvolver essa sua essência anímica. E é o reino humano que já tem essa essência anímica desenvolvida em sua alma, é que seria uma atração para trazer isto também para o reino animal e para ajudar o reino animal a fazer isso. Para depois isso ser transferido também para o reino vegetal e para o reino mineral. Nós não temos a menor ideia destas coisas e nem imaginamos que um animal tem uma essência anímica que precisa desenvolver e que a essência anímica desenvolvendo no animal vai começar a despertar a essência anímica no vegetal e que a essência anímica do vegetal vai começar a despertar isso no reino mineral. E o homem está na posição de coordenar isto tudo. O homem está na posição de trazer o reino espiritual para esses reinos, porque é a energia espiritual que vai fazer todo esse trabalho evolutivo. Então veja que estamos bastante desconectados da realidade, que a nossa vida não inclui nada disso e que, quando inclui, está um pouco sem ambiente para realizar isto, porque isto é um trabalho não só individual, mas é um trabalho coletivo, deveria ser um trabalho humano. Veja, nós vivemos um momento muito delicado, que nós não imaginamos o quanto ele é delicado e o quanto ele é importante neste momento. E se cada um de nós conseguir se aprumar nessa espécie de linha, se um de nós ou alguns de nós conseguir isto já dá para o universo um sinal de que algo está acontecendo aqui. Isso já dá para o universo um sinal. E o universo vai levar isto em conta e vai ver como levar este assunto. Porque para o universo, o planeta Terra e a humanidade são um problema. Porque o universo tem que fazer uma evolução. O universo todo está evoluindo continuamente, o universo não para. E a Terra e os homens são um problema para o universo, porque eles têm que estar aqui praticamente nos conduzindo, porque nós não nos assumimos na nossa atitude correta. Então, os reinos da natureza estão vivendo também essa paixão planetária. Aquilo que Cristo viveu e que Cristo demonstrou, aquilo agora cabe a nós e aos reinos da natureza viver aquilo. Os reinos da natureza, vivendo isso, estão nos acompanhando. Então, os reinos da natureza são como o Cirineu, aquele que acompanhou Cristo enquanto ele carregava a cruz. O Cirineu ajudou Cristo a carregar a cruz e o Cirineu fez com que Cristo, Jesus, não desencarnasse antes de chegar no alto do Calvário. Cristo teria desencarnado antes de chegar no alto do Calvário. E o Cirineu, ajudando, carregando a cruz, fez com que ele chegasse vivo lá em cima. Então ele pôde levar esta paixão, levar esse processo até o fim, crucificado e tudo isso, porque isso nos abriu um grande caminho. E hoje a humanidade está subindo esse morro, a humanidade está subindo esse Calvário, e quem está fazendo o papel de Cirineu, ajudando a humanidade a carregar a cruz, são os reinos da natureza. Então os reinos da natureza assumem ajudar a carregar a nossa cruz. E assim vai carregando
também as dele. Veja, os reinos da natureza, carregando esta cruz, estão evoluindo também, estão observando a experiência humana e está havendo aí um trabalho com todos os reinos que nós não estamos nem sequer percebendo. Então estamos todos subindo um calvário e segundo os mensageiros divinos, os reinos da natureza estão vivendo isso, estão aprendendo com a nossa experiência. Então, esse aprendizado não é só individual de cada um de nós, mas também é um aprendizado grupal que está incluindo um outro reino que está na mesma situação. Bem, na época de Cristo, muitos pensaram que o Cirineu prolongou o sofrimento de Cristo, ajudando ele a carregar a cruz, que seria melhor ele ter desencarnado. Mas isso não é bem assim, porque nós vemos as coisas sempre muito, como se fôssemos caolhos, né? A gente vê as coisas um pouco diferente do que são. Então o Cirineu ajudou que ele chegasse lá, que ele vivesse tudo aquilo, e hoje os reinos da natureza estão fazendo isso conosco. Porque enquanto nós destruímos os reinos da natureza, os reinos da natureza fazem como se não tivesse sucedendo nada disso, e eles estão nos alimentando, eles estão nos suportando, eles estão nos mantendo vivos. Eu não sei se a gente percebe que está vivo por causa dos reinos da natureza, porque nós, por nós mesmos, já teríamos nos liquidado. Mas os reinos da natureza nos mantêm vivos. Vocês veem o que nós fazemos com o ar, a poluição do ar? Nós já teríamos estado envenenados com isso. Mas os reinos da natureza têm aí uma química oculta que fazem com que nós consigamos prosseguir. Isso é um trabalho oculto dos reinos da natureza conosco, tanto do mineral como vegetal, como do animal, que é um trabalho oculto que eles têm no seu inconsciente de nos manter. Eles nos mantêm apesar da destruição que nós representamos para eles. Então nós teríamos que ter essas coisas presentes para entendermos o que significa um trabalho, por exemplo, com as flores. Porque as flores têm um trabalho, as flores significam uma presença aqui, as flores têm um papel, né? E nós teríamos que conscientizar isso, teríamos que nos comunicar com as flores, porque sentiremos uma resposta se nós nos comunicarmos com isso, e assim teremos uma porta aberta para começarmos um trabalho de união, para começarmos um trabalho de aperfeiçoamento do nosso comportamento, das nossas atitudes com os demais reinos. Existe um mantra que seria bom que a gente conhecesse, isto é, que o ensinamento fortaleça nosso coração e dissipe os nossos temores. Isto é um mantra. Que o ensinamento fortaleça nosso coração e dissipe nossos temores. Veja, vocês ouviram isso até agora e a tendência é não querer ouvir mais, porque chega, basta. Mas aqui nós tomamos o mantra que o ensinamento fortaleça nosso coração. Isto é, isso que estamos ouvindo não deve ser uma coisa que está incomodando. Isto deve fortalecer o nosso coração, porque isto é um ensinamento que geralmente não é isso que se aprende. Então, que o ensinamento fortaleça nosso coração e dissipe nossos temores, porque todos os nossos medos,
todas as nossas incertezas, toda a nossa insegurança é por ignorância. É por ignorância, porque nós ignoramos o que significa o universo, ignoramos o que o universo quer de nós, ignoramos tudo isso. Então, o ensinamento deve vir não para nos assustar, não para nos fazer afastar, mas para fortalecer o nosso coração, porque a verdade fortalece. A verdade parece incômoda, mas é a verdade que nos fortalece, é a verdade que nos alimenta, é a verdade que mantém o nosso coração vivo, é a verdade. Isto, o coração, é algo que a gente não conhece muito bem, não? Nós conhecemos muitas outras partes do corpo melhor do que o coração. E o nosso coração é que, tendo ensinamento, o nosso coração é que fortalece e com isso nós vamos perdendo os medos, vamos perdendo os temores. Então todos esses temores, todos esses medos, toda essa insegurança que nós temos, toda essa ignorância, isso só pode ter solução se o nosso coração absorver ensinamento, mas ensinamento do alto, não ensinamento de uma origem real. E de posse desse ensinamento, nós vamos nos libertando. Vamos nos libertando de quê? Vamos nos libertando dessa terceira dimensão. Esta terceira dimensão material na qual vivemos. E que temos o nosso mundo, o nosso universo, dentro dessa terceira dimensão. Então, o ensinamento vem nos libertar dessa terceira dimensão e lentamente vai nos passando para a quarta dimensão. A quarta dimensão. E na quarta dimensão, nós vamos entrando num outro estágio vibratório. Nós vamos entrando num estado vibratório mais rápido, no qual o tempo e o espaço mudam completamente de sentido para nós. Nós, na terceira dimensão, estamos paralisados pelo espaço, pelo tempo. Não temos a visão do espaço e do tempo em outras dimensões, em outros níveis. Então, através do coração, nós começamos a entrar na quarta dimensão. E na quarta dimensão, então, entramos num outro estado vibratório, não é? De percepções extrasensoriais. Nós começamos na quarta dimensão a perceber coisas além dos nossos sentidos materiais. Então não podemos nos manter na terceira dimensão, porque na terceira dimensão nós temos a vida, temos a compreensão através dos nossos sentidos materiais, que são materiais. Para nós termos uma compreensão com outros sentidos nossos, nós temos que entrar na quarta dimensão. Então, entrando na quarta dimensão, nós começamos a nos transcender dessas nossas limitações. E quando começarmos a transcender dessas nossas limitações, começamos a entrar na quinta dimensão. Isto tudo é o nosso trabalho hoje. Não podemos nos manter como estamos, presos na terceira dimensão. Nós temos que nos abrir para a quarta e depois da quarta chegarmos até a quinta. Parece uma coisa abstrata do outro mundo, mas esse seria o trabalho da nossa vida. Porque na quinta dimensão nós estamos com a consciência da nossa alma. Nossa alma está na quinta dimensão e está nos esperando, esse nosso núcleo está nos aguardando. E nós teríamos que ver na nossa consciência o que nos está prendendo na terceira, o que está nos impedindo de passar para a quarta e depois de começarmos a entrar na quinta, que é um estado vibratório que corresponde ao estado da nossa alma, né? E se nós estivermos já encaminhados para a quinta dimensão,
para a consciência da nossa alma, nós começamos a entrar através da nossa alma em contato com todos os reinos da natureza. Porque uma planta não pode falar conosco. Um animal não tem como falar conosco. Não é isso que tem que acontecer. Uma pedra não pode falar conosco. Mas nós, se chegamos na quinta dimensão, lá na quinta dimensão, nós podemos ter o contato verdadeiro com todos esses reinos. De forma que não é um trabalho impossível, mas nós teríamos que nos trasladar nessas duas dimensões para podermos ter esse contato aberto. De forma que o que nós vamos ver a seguir, que é o nosso contato com as flores, que a Mãe, através de seus exercícios, através de suas revelações, nos ensinou a fazer, isso já é uma pequena porta, já é um pequeno início, mas a gente precisaria assumir isto, não? De uma forma, porque as dimensões não são só 5, as dimensões são 14, de forma que nós temos que viver de dimensão em dimensão até chegar na 14ª. Aí na 14ª nós estaremos realizados como seres humanos, mas não podemos estar realizados como seres humanos na 3ª dimensão. A 4ª e a 5ª já nos abrem um grande caminho, já nos dá muito mais luz. E por isso estamos trabalhando com as flores, porque as flores nos puxam para a 5ª dimensão. As flores têm uma química oculta, uma química espiritual que nos atrai para a 5ª dimensão. E daí por diante as coisas já se tornam um pouco mais simples. Porque na 5ª dimensão já estamos no estado da alma.